A maioria dos investidores, principalmente aqueles que estão começando no mercado financeiro, se sentem desestimulados com tantas regras e tantas coisas que precisamos saber na hora dos impostos. Precisamos saber as alíquotas, até quando podemos pagar, compensar lucro, saber quanto de lucro a gente teve nas nossas operações. Tudo isso já saiu bem completo, de uma forma bem completa aqui no canal. Só que mesmo assim, nós investidores estamos sempre em busca de otimizar esse processo. Será que existe uma forma da gente simplesmente ter todas essas informações consolidadas sem precisar fazer nenhum cálculo, apenas clicar um botão e pagar os impostos que a gente está devendo? E a resposta é sim, existe um aplicativo parceiro e homologado pela nossa própria Bolsa de Valores que faz todo o processo para o investidor. O investidor apenas precisa abrir o aplicativo e, caso ele tenha imposto a pagar, ele realiza o pagamento ali mesmo, sem nem a necessidade de gerar o DARF. Basta a gente acessar ou a Apple Store ou o Google Play, digitar Grana Capital e fazer o download do aplicativo. No meu caso, eu já tenho o aplicativo instalado no meu celular. Caso você não tenha, você faz o download e cria a sua conta. Quando você for criar a sua conta, o Grana vai pedir que você integre a sua conta do portal do investidor da B3 com o aplicativo para ele conseguir fazer o cálculo dos impostos. Fica tranquilo porque essa integração é feita de forma completamente segura e quais movimentações ele vai ter acesso? Todas as que estiverem no portal da B3, ou seja, todas as suas movimentações de renda variável, ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs. Se o investidor ele faz movimentações em mini índice, mini dólar, opções, tudo que for do mercado de renda variável vai estar no seu portal do investidor da B3. Automaticamente o Grana vai conseguir fazer o cálculo desses impostos. Ah, Bruna, mas eu nem sabia desse portal da B3. Fique tranquilo que é muito fácil de você acessar. Acesse o site investidor.b3.com.br. Se é o seu primeiro acesso, já vai ter aqui o botão para você clicar ir para o meu primeiro acesso. Você vai criar a sua senha e ver todas as informações das suas movimentações. Se você fez movimentação na Bolsa de Valores, elas estarão aqui na área do investidor da B3. O próximo passo é mais simples ainda. Você baixou o aplicativo, criou a sua conta integrando com o portal da B3. Agora é só acessar. Entrando então no aplicativo, conseguimos ver várias funcionalidades e vamos falar todas delas. Essa parte aqui da carteira é bem legal, mas vamos para a parte do imposto de renda mensal, porque é isso que importa para a maioria dos investidores. Nessa página já consigo ver o meu imposto de renda mensal desse mês de agosto, mas o Grana, ele puxa todos os impostos retroativos a partir de 2020. Então, todas as suas movimentações a partir de 2020 estarão aqui quando você fizer a integração com o portal da B3. Assim, ele vai conseguir mostrar para você se você tem algum prejuízo a compensar, se você tem algum imposto que você não pagou. No meu caso aqui, ó, ele puxa desde lá de 2022, que foi quando eu comecei a fazer os meus investimentos. Então, isso é um ponto muito importante que pode ajudar na organização do investidor, porque às vezes ele tem alguns pontos batidos lá no passado que ele nem sabe. E olhando aqui agora para a parte do meu imposto mensal, ele já mostra para gente o isentômetro, que é um termômetro ali que mostra quantos reais a gente já vendeu em ações. Muito provavelmente você conhece essa regra. Caso o investidor ele venda mais do que 20 mil reais no mês em ações, caso ele finalize esse mês com lucro, ele precisará pagar imposto de renda. Então, o isentômetro, ele já mostra quantos mil reais você já vendeu. Você está dentro ali da parte isenta ou já passou? Caso passe, ele já começa a fazer o cálculo do imposto que você tem a pagar. O otimizador de R, você consegue perceber aqui que no meu caso ele está ativo, é exatamente a ferramenta que mostra o prejuízo que você tem acumulado, como você pode compensá-lo. Então, como o meu otimizador está ativo, ele mostra para mim o meu prejuízo acumulado de meses anteriores. Então, eu tenho aqui um prejuízo acumulado em swing trade de R$ 50 e em fundos imobiliários de R$ 24,59. Embaixo, ele mostra o imposto do mês, se eu tivesse alguma coisa para pagar. No meu caso, eu não fiz nenhuma venda, então não tenho. E ele também mostra o imposto retido na fonte. Sabe aquele dedo duro, quando a gente vende os nossos ativos? Sempre tem ali um imposto retido na fonte, conhecido como dedo duro. Ele também já mostra qual é o valor desse imposto. E o prejuízo acumulado ajuda muito o investidor, porque muitas vezes as pessoas que não sabem o prejuízo acumulado acabam pagando imposto desnecessariamente. Às vezes você tem um prejuízo de R$ 100 em fundos imobiliários e você termina esse mês aqui com um lucro de R$ 100. Aí você vai lá, vê, calcula a alíquota de 20% em cima dos R$ 100. Ah, eu tenho que pagar R$ 20 de imposto.
Opa, mas você tinha um prejuízo antigo de R$ 100. Se você tinha um prejuízo antigo de R$ 100, com mais R$ 100 que você teve de lucro agora, você consegue abater e ficar no zero. Então você evita de pagar imposto desnecessariamente. E é exatamente esse processo que o Grana faz para você. E você consegue perceber um outro botão, pague a partir de 6 de setembro. O que isso significa? Que a partir dessa data vai aparecer um botão aqui para eu pagar o imposto, caso eu tenha alguma coisa a pagar. Eu clico e realizo o pagamento sem dor de cabeça. Não preciso gerar DARF, não preciso fazer nada. Isso já é gerado automaticamente dentro do próprio aplicativo. Temos uma outra funcionalidade que essa aqui ajuda a maioria dos investidores na temida hora de declarar o imposto de renda. Tem duas opções: o relatório copia e cola, onde o investidor ele recebe pelo seu e-mail um relatório com todas as suas posições, quais fundos imobiliários ele tem, quantidade, quantas ações ele tem, quantidade, preço médio de todos os ativos de renda variável. Ele vai simplesmente copiar e colar essas informações na sua declaração. Tem também a segunda opção, que é a declaração pré-preenchida, que inclusive eu utilizei esse ano para fazer a minha declaração, que basicamente precisamos fazer o download de um arquivo e jogar no programa da Receita e tá pronto, não precisamos fazer mais nada, porque todas as informações estarão lá dos nossos investimentos em renda variável. A outra funcionalidade que eu mencionei no início do vídeo que eu acho bem interessante é que ele mostra alguns pontos bem importantes da nossa carteira de investimentos. A primeira é a rentabilidade. Ele mostra também, faz uma comparação com outros investidores para saber se você está performando acima da média ou abaixo da média, e você também consegue ter a visão dos seus ativos. Eu vou utilizar aqui o meu exemplo em VEG, porque eu já mencionei que eu tenho essa ação na minha carteira de investimentos. Então, ele mostra a quantidade, mostra o lucro não realizado, o bruto, ou seja, se você está ganhando ou perdendo dinheiro caso você fosse vender as suas ações hoje, qual é o preço de fechamento da VEG no último dia de pregão e o seu preço médio. Então, aqui você já consegue ter a noção como está a sua situação, de lucro ou prejuízo. Subindo mais um pouco, ele mostra também a volatilidade da sua carteira. Então, como está ali a variação? Ela está variando muito? Isso está acima da média ou abaixo da média? Porque uma carteira com uma alta volatilidade, que varia muito os preços, não tem problema, a partir do momento que o investidor se sinta tranquilo com isso. Às vezes, nós investidores podemos ter uma carteira com uma volatilidade maior do que a gente gostaria. Então, ele mostra aqui para gente. A volatilidade, por exemplo, da minha carteira no último mês foi de 7,81%. Inclusive, ele fala menor que a de 52% dos investidores. O próximo ponto que ele mostra também é a queda máxima da nossa carteira. Nesse caso aqui, ó, a queda da minha carteira máxima no último mês foi de 1,07%. E logo embaixo conseguimos perceber essas linhas, né? A linha em cinza é o Ibovespa, o índice que reúne as empresas com maior representatividade da nossa bolsa, e a linha verde, que no caso é a carteira do investidor. Aqui conseguimos perceber, por exemplo, que a minha carteira nesse último mês teve uma movimentação menor do que o Ibovespa. Enquanto o Ibovespa caía bastante, a minha carteira caía menos. Isso é um ponto importante também para a gente analisar na nossa carteira. Lógico, não analisando no último mês, a gente consegue analisar em vários períodos diferentes, em várias janelas de tempos diferentes. E temos também os dividendos, ele mostra os próximos proventos que vamos receber. No meu caso aqui, o valor está zerado porque eu acabei de receber os proventos que eu tinha para receber agora em agosto, então ele ainda não atualizou com os próximos, mas provavelmente na semana que vem, no final ali do mês, ele já começa a mostrar os nossos próximos proventos, tanto em ações, fundos imobiliários, de qualquer ativo de renda variável que a gente tenha lá no portal da B3. Além de ter também uma inteligência artificial própria que tem diversas funcionalidades, inclusive a que eu mais uso são os alertas. A gente pode colocar alguns alertas aqui, ó. No meu caso, eu deixo ativado o alerta de direito de subscrição na carteira. Às vezes, a gente tem um fundo imobiliário que tem um direito de subscrição e às vezes você não está acompanhando naquele momento e muitas vezes você nem sabe. Já que no aplicativo vem a notificação na hora. Então, eu consigo analisar se faria sentido ou não participar dessa subscrição. Eu sempre deixo esse alerta ativo. Só que você também tem outros alertas. Você também pode acionar o alerta que avisa se a sua carteira está desbalanceada da sua alocação atual. Isso tudo facilita a jornada do investidor. Além de ter também o diagnóstico da carteira, ele analisa ali vários pontos de risco e retorno, se a sua carteira estaria correndo mais risco do que ela deveria. E você também pode criar algumas conversas com ele. Você pode fazer qualquer pergunta ou até mesmo escolher alguns ativos. Vou utilizar a VEG, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira. Eu posso fazer algumas perguntas para a inteligência. Se no passado essa empresa já teve casos de escândalos financeiros, qual é o dividend yield da empresa, quais ações do mesmo setor que têm o menor PL, ou seja, que poderiam estar mais baratas do que a VEG.
Vou utilizar aqui um exemplo de uma sugestão, que é a análise dos indicadores financeiros da empresa no último ano. Ele mostra todos os indicadores financeiros da WEG no último exercício de 2023, mostra a margem, qual é o retorno, dívida, e ainda faz ali uma conclusão no final. Esses indicadores apontam para uma boa rentabilidade, eficiência operacional e capacidade de gerar lucro da empresa. Se precisar de mais detalhes ou análises adicionais, estou à disposição. Você pode fazer qualquer outra pergunta aqui que a inteligência vai te responder. Você pode utilizar essas funcionalidades aqui para qualquer ativo da sua carteira, então isso pode também te ajudar bastante. Vemos então que é um aplicativo bem completo. Te ajuda desde a parte do controle mensal do seu imposto de renda, com compensação de prejuízo, otimizando o seu imposto, te ajuda na declaração, faz análise da sua carteira, mostra ali a sua rentabilidade, como está a volatilidade dela, qual foi a sua queda máxima, seus próximos proventos, e ainda tem de quebra essa inteligência artificial, que pode te ajudar e criar alertas e tirar algumas dúvidas que você tenha. Assim como qualquer tipo de serviço, ele tem o plano gratuito e o plano pago. O plano gratuito permite que você controle sua carteira em renda variável, tenha um alerta personalizado, tenha o diagnóstico básico da sua carteira, com análise de 4 fatores, e o acompanhamento de dividendos a receber. Então, nada aqui que englobe imposto está incluso no plano gratuito, apenas essas funcionalidades. Já os pagos, existem 3, e eu já posso adiantar que se você utilizar o cupom que eu vou disponibilizar, você vai ter R$ 50 de desconto em qualquer um desses planos pagos. Eu vou deixar aqui passando o código para você utilizar caso te interesse e também na descrição do vídeo. Eles disponibilizam o Grana IA. Nesse plano está tudo do plano gratuito, mais essas funcionalidades: assistente de IA exclusivo, 5 alertas personalizados e diagnóstico da carteira, só que ele vai analisar 10 fatores ao invés de 4. Esse plano é interessante para aqueles investidores que gostaram da inteligência artificial. Tem o Grana IR, o Grana IA não inclui imposto de renda, já o Grana IR inclui. Então ele vai ter tudo do plano gratuito, tudo do Grana IA, mais o imposto de renda, relatório, copia e cola, a apuração mensal e pagamento do seu imposto. Então, todo mês você vai ter aquela apuração, é só clicar e pagar o seu imposto. E ele vai fazer o imposto de renda mensal retroativo desde 2020. Então, caso você tenha alguma DARF para pagar e não saiba, ele vai mostrar para você. Só que ele não inclui o otimizador de R. Esse otimizador vai mostrar ao investidor as operações que ele precisa fazer para conseguir reduzir o imposto a pagar ou até mesmo zerá-lo. Essa ferramenta não vai estar disponível no Grana IR. Apenas a apuração em pagamento do imposto de renda mensal, imposto de renda retroativo, e isso inclui também toda aquela compensação de prejuízos anteriores. Já o Mais Grana, que é um plano que engloba isso tudo aqui, ele vai também oferecer para o investidor a declaração pré-preenchida, que é só baixar o arquivo e jogar no programa da Receita, vai ter o otimizador de R, diagnóstico completo analisando 18 fatores da carteira, além de assistente de inteligência artificial turbinado. Como eu mencionei, caso você se interesse por algum desses planos, você pode utilizar o meu cupom e ter R$ 50 de desconto. Isso vai te ajudar bastante. Na maioria dos planos aqui, isso dá mais de 20% de desconto. E além disso, você, ao criar a conta no Grana Capital, você consegue fazer o teste grátis de 7 dias para testar as funcionalidades do aplicativo, sem precisar colocar o seu cartão de crédito, porque eu já caí nisso. Já cansei de testar aplicativo que eu colocava o cartão, depois de 7 dias eu esquecia de cancelar, quando eu via eu estava pagando um serviço que eu não queria. Então, no caso do Grana, cria sua conta, teste durante 7 dias, não precisa botar o seu cartão, e você vai perceber como isso ajuda no seu dia a dia como investidor. É lógico, o teste gratuito não engloba todas as funcionalidades, mas a maior parte delas estarão disponíveis para você. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que saem às terças, quintas e sábados, às 7 horas da noite. E só mais uma coisa, não deixe de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.